Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 247. As instituições de educação superior credenciadas, como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Certo. Artigo 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. 248. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. Certo. Artigo 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. 249. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior que se caracterizam por produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Certo. Artigo 52, inciso 1º. Produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. 250. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior que se caracterizam por um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, e um terço do corpo docente em regime de tempo integral. Certo. Artigo 52, inciso 2º. Um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Inciso 3º. Um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 251. É obrigatória a criação de universidades especializadas por campo do saber. Errado. Artigo 52, parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. 252. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as atribuições de criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. Certo. Artigo 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições. Inciso 1º. Criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. 253. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as atribuições de fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes, e de estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. Certo. Artigo 53, inciso 2º. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Inciso 3º. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. 254. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras,
as atribuições de fixar o número de vagas um pouco maior da capacidade institucional e as exigências do seu meio e de elaborar e formar os seus estatutos e regimentos sem consonância com as normas gerais atinentes. Errado. Artigo 53, inciso 4º. Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Inciso 5º. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. 255. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as atribuições de conferir graus, diplomas, mas sem outros títulos, e de firmar contratos, acordos, mas não convênios. Errado. Artigo 53, inciso 6º, conferir graus, diplomas e outros títulos. Inciso 7º, firmar contratos, acordos e convênios. 256. São asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as atribuições de aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, mas não de administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais. Errado. Artigo 53, inciso 8º. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais. 257. São asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as atribuições de administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. Certo. Artigo 53, inciso 9. Administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. 258. São asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as atribuições de receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Certo. Artigo 53, inciso 10º. Receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultantes de convênios com entidades públicas e privadas. 259. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre a criação, expansão, modificação e extinção de cursos e a ampliação e diminuição de vagas. Certo. Artigo 53, parágrafo 1º. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá a seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: inciso 1º, criação, expansão, modificação e extinção de cursos; inciso 2º, ampliação e diminuição de vagas. 260. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá a seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre a elaboração da programação dos cursos e a programação das pesquisas e das atividades de extensão. Certo. Artigo 53, inciso 3º, elaboração da programação dos cursos; inciso 4º, programação das pesquisas e das atividades de extensão. 261. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá a seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre a contratação e dispensa de professores, mas não os planos de carreira docente. Errado. Artigo 53, inciso 5º, contratação e dispensa de professores; inciso 6º, planos de carreira docente.